Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e começa agora o STJ Notícias. No programa de hoje você vai ver anulados relatórios pedidos diretamente ao COAF na operação El Patrón. E mais, justiça gratuita por si só não afasta exigência de caução para a tutela provisória. Temos ainda reportagem especial a bordo dos 35 anos de criação do ECA e as decisões de destaque do Superior Tribunal de Justiça sobre direitos da criança e do adolescente. O STJ Notícias está no ar. Em decisão monocrática, ministro do Superior Tribunal de Justiça anula relatórios pedidos diretamente ao COAF na operação El Patrón. O repórter Jáfer Araújo traz os detalhes. Os relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, usados na operação El Patrón, bem como as provas derivadas de tais documentos, foram consideradas inválidas pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Ilan Paciornik. A Operação El Patrón foi iniciada em 2023 e investiga crimes contra a economia popular, lavagem de dinheiro e receptação, além de exploração do jogo do bicho na Bahia, em Feira de Santana e cidades próximas. De acordo com a denúncia, o líder da organização criminosa seria o deputado estadual Binho Galinha. Na primeira e segunda instâncias, foi considerado que o uso dos relatórios do COAF respeitou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que admite o compartilhamento de informações sigilosas de ofício pelo COAF e pela Receita Federal para fins penais, mesmo sem autorização judicial prévia. O ministro Joel Ilan Paciornik explicou que o caso concreto é diferente da hipótese geradora da tese firmada pelo STF, já que o compartilhamento de informações não se deu por iniciativa do COAF, mas sim após requisição da autoridade policial a esse órgão. Segundo o ministro, a discussão sobre a necessidade de autorização judicial nesses casos ainda não foi pacificada no STF. E até que isso aconteça, a terceira sessão do STJ proibiu o compartilhamento de dados financeiros mediante solicitação direta dos órgãos de persecução penal sem autorização judicial. Na quarta turma, os ministros reconheceram que justiça gratuita por si só não afasta exigência de caução para a tutela provisória. No caso julgado, uma mulher ajuizou a ação para revisar cláusulas do contrato de compra de um imóvel, alegando cobranças abusivas que a levaram a interromper os pagamentos. A mulher pediu também a suspensão do leilão do imóvel e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, além de indenizações por danos materiais e morais. Em primeira instância, o juízo concedeu a tutela para suspender os leilões, mas determinou a prestação de caução. A autora recorreu, pedindo a dispensa da caução por ser beneficiária da justiça gratuita. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido. No recurso ao STJ, a compradora sustentou que a caução seria incompatível com o benefício da gratuidade. O ministro Marco Buzzi, relator do recurso, ressaltou que o deferimento da justiça gratuita não implica, de forma automática, a dispensa da caução exigida para a concessão de tutela provisória, pois essa medida tem natureza de contracautela e visa resguardar a parte contrária em caso de eventual revogação. Por unanimidade, a quarta turma entendeu que a concessão da justiça gratuita não isenta automaticamente a parte do dever de prestar caução para obtenção de tutela provisória, salvo se demonstrada a absoluta impossibilidade de oferecê-la. Plataformas de criptomoedas respondem objetivamente por fraudes em transações de clientes. O entendimento é da quarta turma. De acordo com o processo, o cliente de uma plataforma de criptomoedas estava transferindo uma fração de bitcoins para a conta de outra corretora, quando aconteceu uma falha no sistema. Com isso, desapareceu uma parte dos bitcoins em valores equivalentes na época a R$ 200 mil.
Segundo o usuário, essa falha estaria relacionada ao mecanismo de dupla autenticação, que exige login, senha e validação por e-mail. Ele argumentou que essa validação não foi realizada na transação fraudulenta. No juízo de primeiro grau, a empresa foi condenada a devolver o valor e a pagar R$10 mil por danos morais. No entanto, ela reverteu a decisão no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao alegar que a fraude ocorreu por uma invasão hacker no computador do usuário e não por falha no sistema. No STJ, a quarta turma deu provimento ao recurso especial do usuário para reconhecer a responsabilidade da plataforma pela falha no sistema. A ministra relatora Isabel Galotti citou a súmula da Corte que consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A ministra ainda verificou que, no caso, não foram produzidas provas de que o usuário tivesse liberado informações pessoais para terceiros de maneira indevida ou que houvesse confirmado a operação contestada por e-mail. Ainda no direito privado, a terceira turma do STJ reafirmou o entendimento de que advogado não pode ser incluído na execução de ação rescisória para devolver honorários sucumbenciais pagos, a menos que haja um pedido específico contra ele. A gente confere mais detalhes com Samanta Peçanha. A terceira turma do STJ reafirmou o entendimento que advogado que não foi réu na ação rescisória não tem legitimidade para figurar como executado no cumprimento de sentença. Um banco havia sido condenado em uma ação de danos materiais e morais movida por 2 cidadãos. O banco recorreu e entrou com uma ação rescisória para desconstituir, anular a sentença. Essa foi julgada procedente, ou seja, a condenação foi anulada. No entanto, ao tentar executar a sentença, o banco incluiu o advogado que representou os autores da ação original no polo passivo para que ele devolvesse os honorários sucumbenciais. Após o Tribunal de Justiça de Mato Grosso entender pela ilegitimidade passiva do advogado, o banco recorreu ao STJ. A ministra Nancy Andrighi, relatora do caso no Superior Tribunal de Justiça, destacou que a segunda sessão do STJ fixou o entendimento de que o advogado que recebeu honorários sucumbenciais não pode ser incluído no polo passivo da ação rescisória. Segundo a ministra, para a devolução dos honorários é necessário um pedido específico, podendo ser acumulado no processo ou feito de forma autônoma. Caso contrário, não há título executivo judicial contra o advogado, que nesse contexto não pode sofrer medidas constritivas, como penhora de bens, no cumprimento da sentença. Recusa fundamentada do credor pode impedir substituição de penhora por seguro-garantia. Confira o que decidiu a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Durante uma ação de execução de título extrajudicial, o devedor solicitou a substituição da penhora sobre bens do imóvel por seguro-garantia judicial. No entanto, o credor alegou que o valor do seguro era insuficiente e que a apólice tinha condições inaceitáveis. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a recusa para a troca da penhora sob a justificativa de que aceitar o seguro naquela etapa do processo atrasaria ainda mais o pagamento da dívida. No recurso especial, a parte que estava sendo cobrada argumentou que o tribunal de origem submeteu indevidamente a substituição da penhora à vontade do credor e à viabilidade do seguro-garantia. Alegou ainda que o credor não seria prejudicado, por isso a garantia não deveria ter sido recusada. No STJ, a terceira turma negou provimento ao recurso. A relatora, ministra Nancy Andrighi, reconheceu que o juízo pode negar a substituição da penhora pelo seguro-garantia judicial, o qual é equiparado a dinheiro, se o credor tiver uma justificativa razoável. A ministra relatora observou ainda que, no caso julgado, o seguro era insuficiente. O valor garantido não acompanhava a correção do que estava sendo cobrado e também não incluía os juros devidos por atraso. Terceira turma da Corte decide que julgamento virtual realizado durante recesso forense é nulo. Ao anular um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
o colegiado considerou que houve violação ao artigo do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão dos prazos processuais e a proibição de audiências e sessões de julgamento entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro. Na origem do caso, um advogado ajuizou a ação alegando ter atuado conjuntamente com o réu em processos previdenciários e, por isso, teria o direito de receber mais de 1 milhão em honorários. A ação foi julgada improcedente nas instâncias ordinárias. No TJSP, o julgamento ocorreu na sessão virtual de 18 a 20 de janeiro de 2023, datas inseridas no período de recesso forense. Diante do pedido de anulação da decisão, a Corte Estadual afirmou que a vedação à realização de julgamentos nesse período valeria para as sessões presenciais, mas não se estenderia às virtuais. O ministro do STJ, Ricardo Vilas Boas Cueva, relator do processo, afirmou que a modalidade virtual não afasta a garantia de participação dos representantes das partes no julgamento e que, por isso, a realização da sessão durante o recesso prejudica o exercício do direito de defesa. Vilas Boas Cueva explicou ainda que o julgamento em período no qual os advogados estavam, por lei, dispensados do exercício de sua atividade, violou uma expectativa legítima, especialmente porque a natureza do processo analisado é meramente patrimonial, ou seja, não se enquadra em nenhuma exceção que justifique eventual urgência para ser decidido durante o recesso. Por entender que é vedada a realização de sessões virtuais de julgamento durante o recesso forense, e não só de sessões presenciais, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça anulou o acórdão proferido pela Corte Estadual e determinou que o recurso indeferido seja novamente julgado. E a segunda sessão definiu que notificação extrajudicial por e-mail é válida para comprovar atraso do devedor fiduciante. Em decisão que uniformizou a jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a notificação extrajudicial por meio digital é válida para comprovar a mora do devedor fiduciante, desde que enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato e confirmado o recebimento, independentemente de quem a tenha recebido. De acordo com o processo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deferiu o liminar de busca e apreensão do bem de um devedor, após o credor ter utilizado o e-mail para cumprir a exigência legal de notificação. No recurso ao STJ, o devedor sustentou que, para comprovar que ele estava em atraso, não bastaria a notificação feita exclusivamente por correio eletrônico, porque o e-mail não substituiria a carta registrada. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que a legislação ampliou as possibilidades de notificação do devedor fiduciante e que o surgimento de novos meios de comunicação é uma realidade que não pode ser ignorada pelo direito. O ministro pontuou que, se a parte apresentar evidências sólidas e verificáveis que comprovem a entrega da mensagem, assim como a autenticidade do conteúdo, o judiciário poderá considerar a validade para efeitos legais, independentemente de certificações formais. A segunda sessão seguiu o voto do ministro relator, considerando o entendimento de que os novos meios de comunicação proporcionam uma interação mais rápida, eficiente e acessível em comparação com os meios tradicionais, não sendo razoável exigir que a cada inovação tecnológica haja uma regulamentação normativa. E agora, em julho, o Superior Tribunal de Justiça está no período de férias forenses. Entenda como ficam os prazos processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem um recado para você. Os prazos processuais vão ficar suspensos de 2 a 31 de julho. Durante as férias forenses, os prazos processuais civis deverão observar os artigos previstos no CPC. Já nos criminais, o que vale é o que está previsto no CPP. O expediente da Secretaria da Corte continua, mas será das 13 às 18 horas, inclusive para o atendimento ao público externo. E anota aí, o ano judiciário recomeça no dia 1º de agosto, com sessão online da Corte Especial. Já salva esse vídeo e manda para quem precisa saber disso. Em celebração aos 35 anos de instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, nossa equipe preparou uma reportagem especial com decisões de destaque da Corte a respeito da proteção integral dos menores de idade. Toda criança tem direito de brincar, de aprender, de ser protegida, de crescer saudável.
E pode parecer simples, mas garantir uma infância e adolescência adequadas é uma tarefa que exige um grande cuidado e não apenas por parte das famílias. No Brasil, a Constituição Federal estabelece que assegurar os direitos a essas pessoas é um dever do Estado e até mesmo da sociedade. E quando falamos de crianças e adolescentes, existe uma série de particularidades que devem ser observadas de uma maneira cuidadosa, por se tratar de pessoas que estão em diferentes etapas da vida e têm necessidades específicas. Por isso, em 1990, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento saudável dessa parcela da população. Ali na primeira infância, a gente aprende coisas básicas que é para a vida. A gente aprende a se alimentar, a gente aprende a falar, a gente aprende a andar. Depois a gente continua num processo de desenvolvimento que você vai agregando, né, informações e fazeres e os aprendizados a partir da educação, mas a partir do direito ao brincar, né, a partir da sua participação na sua convivência familiar e também comunitária. E na adolescência ali a gente tem os outros desafios, né, que passam muito pela expectativa de chegar à fase adulta, né? A lógica do desenvolvimento, inclusive, ela tem a ver com essa progressão de a gente ganhar autonomia para conseguir se virar sozinho. Antes disso, a gente precisa de outras pessoas que estejam ajudando a gente a alcançar o que a gente precisa, né? Para se alimentar, para sobreviver, para aprender. De acordo com o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil possui mais de 50 milhões de crianças e adolescentes com até 19 anos de idade, o que representa cerca de 26% da população total do país. A Isabel Liberato faz parte desse grupo e percebeu desde muito cedo a importância da luta pela consolidação dos direitos previstos no ECA. Principalmente para infâncias e adolescências pobres, pretas, periféricas, oriundas de comunidades tradicionais e originárias, a gente tem uma violação muito grande desses direitos. Então, estar ali na luta, crianças e adolescentes vindas dessas infâncias, é mais do que necessário porque a gente precisa ter voz. Quando as crianças e adolescentes não têm esses direitos, consolidados, a gente tem uma criança que está ali à mercê de várias violências e violações. Para evitar essas situações, existe um princípio no ECA que norteia todas as questões envolvendo menores de idade, que é o melhor interesse da criança e do adolescente. Ele estabelece que todas as decisões que os afetem devem priorizar o bem-estar, o desenvolvimento integral e a proteção de seus direitos, algo que é muito observado e aplicado em casos que envolvem adoções, por exemplo. A adoção, eu acho que pode ser considerado como o grande termômetro da consideração da criança como sujeito de direitos. Não existe, por exemplo, um direito à adoção, existe a convivência familiar comunitária. Então, por isso foi criado um sistema de mediação onde o judiciário faz esse papel de garantir que isso tudo foi observado, essa transição de uma família para outra. Garantindo essa priorização do bem-estar, diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça consideraram que a observância do cadastro de adotantes não é absoluta e pode ser excepcionada, como, por exemplo, nos casos em que crianças foram acolhidas por famílias fora do Sistema Nacional de Adoção e, posteriormente, foi definido que permanecer com elas devido ao vínculo afetivo criado e o cuidado garantido aos menores seria o mais adequado. Outro direito essencial previsto no Estatuto é quanto à educação, que é um processo necessário para um desenvolvimento pleno. Ele prevê que as crianças e adolescentes têm direito a acessar e permanecer em ambiente escolar, inclusive estabelecendo a obrigatoriedade de acesso à escola pública e gratuita próxima à residência. Essa determinação teve um impacto importante. Nos anos anteriores à instituição do ECA, a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais era de cerca de 74%, e em 2022 esse índice chegou a 93%. Mas apesar de ser um direito, algumas famílias ainda não conseguem que suas crianças frequentem ambientes escolares. Um levantamento do Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação no Brasil revelou que mais de 600 mil crianças aguardam por uma vaga em creches públicas. É o caso da Naira Soares, que nunca conseguiu matricular a filha Alícia, de 5 anos. Fiz todos os procedimentos, né? Mas só que não chegou a ter vagas, que já estava lotado. Fora da escola, ela não vai aprender o que ela tem que aprender lá. Porque o que ela tem que aprender lá, eu não posso ensinar aqui.
né? O que ela tem que aprender lá, os professores que têm que ensinar. Fico triste, porque eu vejo ela crescendo e ela se desenvolvendo e querendo aprender, só que não pode aprender porque não tem oportunidade. Famílias como a da Naira acabam tendo que recorrer ao Poder Judiciário para assegurar que o direito de acesso à educação de suas crianças seja garantido. E cabe ao Estado não apenas assegurar o ingresso e permanência dos menores de idade nos ambientes escolares, mas garantir também a qualidade dessas instituições. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem uma decisão de relatoria do ministro Herman Benjamin, atual presidente da Corte, que determinou a reforma de uma escola municipal em condições precárias, por considerar ser uma prioridade absoluta relacionada ao direito à educação, assegurar a qualidade, inclusive física, dos locais de ensino. A gente não pode oferecer só saúde, ou só educação, ou só convivência familiar comunitária. Nós temos uma progressão dos direitos, né, da construção e reconhecimento da importância desses direitos no início da vida e no processo de desenvolvimento, conhecido como infância, adolescência e juventude. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 35 anos de instituição e, com os avanços e desafios percebidos, é cada vez mais necessário reconhecer o compromisso coletivo com o presente e o futuro das nossas gerações. Colocar a criança enquanto presente é pensar que essas crianças também são violadas, é pensar que essas crianças também têm voz e vez. Falando, criança é o futuro, criança é o presente, é o hoje. Eu cuido dela agora, eu tenho que garantir os direitos dela agora, para que no futuro elas tenham todas as suas capacidades desenvolvidas e respeitadas. O Dia Mundial da Saúde Ocular é celebrado em 10 de julho. A data faz um alerta para a importância do cuidado com a saúde dos olhos e para os benefícios das medidas preventivas. A prevenção e o diagnóstico precoce de algumas doenças oculares podem auxiliar no tratamento e evitar a possível perda de visão. O Superior Tribunal de Justiça tem feito a parte dele com o projeto Saúde Ocular e Cidadania, que doa óculos de grau para colaboradores do tribunal e alunos selecionados da rede pública de ensino. A iniciativa fez tanto sucesso que recebeu a indicação ao Prêmio Inovare. Criado em 2004, a premiação tem como objetivo homenagear e premiar boas práticas da justiça brasileira em todo o país. E o STJ Notícias vai ficando por aqui. Mas o programa completo você pode conferir quantas vezes quiser na nossa playlist, disponível no canal do STJ no YouTube e nas principais plataformas de podcast, assim como outras notícias e programas do Tribunal da Cidadania. Confere lá, a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!